Alguns cuidados devem ser feitos com as mudas curadas. Primeiro, seleção. Você vai selecionar o grupo que são filhotes e o grupo que são rebentos, tá? Depois, você vai separar por tamanho, de 30 a 40 centímetros num canto, 40 a 50 no outro e 50 a 60 no outro. Para quê? Para que você tenha um conjunto de plantas num talhão de forma homogênea. Esse talhão é feito por filhotes de 30 a 40 centímetros. Se você misturar, não fizer essa seleção, as plantas estão em estágios de maturação, de desenvolvimento diferente. E isso vai dar problema lá na colheita, lá no estímulo da indução floral. Bom, deve-se descartar aquelas mudas que têm algum problema, como podridão, exudação de seiva, danos mecânicos, alguma anomalia que esteja assim fora do padrão e com fusariose. As plantas com fusariose, elas devem ser queimadas ou enterradas para diminuir o inóculo na área. A presença de cochonilhas pode ainda persistir mesmo após a insolação. Então faz a imersão das mudas com um inseticida acaricida fosforado de 3 a 5 minutos, tá? O preparo do solo é muito importante, porque além de auxiliar no desenvolvimento da planta, auxilia no controle de pragas e doenças. Então deve fazer uma aração, uma gradagem bem feita. Os solos devem ser bem drenados e deve realizar a incorporação dos restos culturais e aguardar que ocorra o início da decomposição desse material. A queima de restos culturais não é uma recomendação adequada, somente quando ocorrer uma incidência muito grande de pragas e doenças na área, né? O manejo correto você da cultura você não vai ter muitos problemas com pragas e doenças. Bom, primeiro realizar a correção do solo através da calagem. O IPH ideal é de 4,5 a 5,5. Fazer a adubação depois, né, do período de calagem de 30, 60 ou 90 dias após essa correção do pH, faz a adubação de formação da lavoura, de acordo com a interpretação das análises do solo. O plantio ele pode ser feito por covas ou por sulcos, de preferência utilizam sulcos. E essa profundidade, tanto de cova de sulco, é 1/3 da muda que vai ser plantada ali naquele talhão. Então, eu tenho mudas de 30 a 40 centímetros, vai ter uma profundidade de cova ou de sulco. Mudas de 50 a 60 centímetros tem outra profundidade. E não deve cair terra no olho da planta, no centro, na roseta, porque vai prejudicar o florescimento. O sistema de plantio pode ser feito em fileira simples ou em fileira duplas, de preferência plantio alternado, já que a bromélia ela tem uma expansão de sua área acentuada, então se ela ficar totalmente paralelo, isso vai dar problema no, na acomodação dessas plantas.
entre elas. Então, a gente faz modo intercalado, onde a planta possa se desenvolver num espaço mais adequado. Nós temos fileira simples, 90 por 30, 80 por 30 centímetros, aqui está em metros, ou fileiras duplas, 0,90 por 0,40 por 0,40, ou 0,90 por 0,40 por 0,35, ou se não, 0,90 por 0,40 por 0,30. Os plantios com irrigação pode ser feito com mais adensados, não há problema, tá? E deve realizar o plantio no final da estação seca e início da estação chuvosa, para que ela tenha condições de iniciar o enraizamento. Quem mexe com irrigação tem época para plantio, mas a gente tem que atentar para quando que essa planta vai florir. Então, mais na frente nós iremos falar isso. O consórcio em lavouras de abacaxi pode ser feito sim, desde que sejam culturas com uma única linha no centro do espaçamento entre uma linha e outra de abacaxi, e essas culturas têm que ter menos de 120 dias, serem instaladas no início da cultura do abacaxi, serem rasteiras, como o feijão e o amendoim. Posso utilizar também o consórcio do abacaxi em lavouras ou em pomares de frutíferas arbóreas, tá? É uma linha só de abacaxi e ela tem que estar num distanciamento das plantas arbóreas de no mínimo 1,5 m, para que o sombreamento das arbóreas não seja um empecilho ao desenvolvimento do abacaxizeiro. O controle de plantas daninhas é muito importante para qualquer cultura, porque a planta daninha está competindo por água, nutriente e luz solar. É um local onde vai propiciar o abrigo de insetos, praga da cultura, além de ser um ambiente para o desenvolvimento de fungos e bactérias, hospedeiros, na verdade, de fungos e bactérias. Então, deve fazer o controle de plantas daninhas por meio de capina manual e enxada. O uso de herbicidas deve tomar atenção para a fitotoxicidez desses herbicidas. O abacaxi ele não tolera o respingo de herbicida, então é preferível você fazer o controle na época antes do plantio como pré-emergente. O uso de cobertura morta é muito recomendável. E após as realizações das adubações e das capinas, devem fazer a montoa, juntar terra ao pé da planta, que isso ajuda a sustentar as plantas e aumentar a área de absorção de nutrientes, pois ali vão ser emitindo raízes e essas raízes ficam meio expostas. Então, quando faz a montoa, você cobre essas raízes que foram aéreas e agora não serão mais. A adubação ela deve ser de acordo com a análise do solo. E a adubação de cobertura ela é dividida em 3 momentos. No primeiro e segundo mês,
ao fornecimento de nitrogênio, fósforo e potássio. No quinto e sexto mês após o plantio, é o fornecimento de nitrogênio e potássio. E do oitavo ao nono mês após o plantio também, nitrogênio e potássio. E acabou. Por quê? Porque está chegando muito próximo ao período de floração. Período de floração faz adubação? Não, não se faz, tá? Não é recomendado. E geralmente a relação de K2O e nitrogênio é igual ou menor que 1 nessa segunda e terceira aplicação da adubação de cobertura.